Provérbios diz, ó preguiçoso, vai ter com as formigas. Aqui eu quero tocar numa figura. O religioso preguiçoso. Quem é esse religioso preguiçoso? É aquele que não tem tempo para ler a Escritura. Ele não dedica tempo para ler a Escritura. Ele não examina aquilo que está escrito. Aquilo que Jesus disse, examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim. É uma ordem. Jesus disse, examinai as Escrituras. Nós temos que voltar a Jesus. Ele está dando uma ordem. Mas quantos estão examinando a Escritura? Quantos estão estudando a Escritura? É mais cômodo ser um igrejeiro, um denominacionalista, um tradicionalista? Porque lá tem alguém, um sacerdote, um pastor, um mentor, que vai passar o entendimento dele da Escritura para o preguiçoso. E o preguiçoso acostuma a alimentar-se com a comida do outro. Aí é justo, preguiçoso. Você tem que dar dízimo para manter o pastor, manter o sacerdote, manter o mentor. Você é preguiçoso. Você tem que pagar o dízimo, as ofertas, para manter o pastor, ou manter o quadro, a organização a qual ele pertence. A organização tem que ser mantida. Ela é mantida com dízimos e ofertas. Assim que se mantém uma organização igrejeira, denominacionalista e tradicionalista. Porque existe o preguiçoso, aquele que não estuda a Escritura Sagrada. Aquele que fala, eu sou cristão, mas não segue as palavras de Cristo. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Ele não tem peito para examinar a Escritura. Ele não faz como Jacó. Jacó, para ter a bênção, ele teve que lutar com o anjo do Senhor. Ele teve que lutar até o anjo dizer, eu tenho que ir embora. Mas Jacó disse, não, você não vai sair daí. Enquanto você não me abençoar, eu não te largo. É essa noção de perseverança nas Escrituras que Deus quer de nós. Mas o preguiçoso, ele quer comer o pão alheio. Ele vai comer o pão do outro. Então ele tem que frequentar uma denominação, uma igreja, e seguir um tradicionalismo. Porque ele vive comodamente. Ele ouve aquela pregação, come aquela papinha e fica feliz, bucho cheio. O buchinho está nutrido, o buchinho espiritual dele. Ó, preguiçoso, vai ter com a formiga. E você, preguiçoso? Você que só fica comendo o sermão do outro, o pão do outro, recebendo a luz do outro, fica sabendo de uma coisa, se ninguém teve a coragem de contar, seu igrejeiro, denominacionalista, tradicionalista. Que Jesus disse também, na Parábolas da Virgem, que 50% desses igrejeiros, denominacionalistas e tradicionalistas, não vão entrar no céu. Você não viu essa parábola? Na sua denominação não prega a parábola das virgens. 50% das virgens não entraram na eternidade. São os preguiçosos, os que vivem do pão do outro, os comedores do pão do outro, os que se alimentam com o pão do outro, os que recebem a luz do outro, os buchudinhos, vivem com a barriga cheia, mas o alimento não é dele.
e por não terem esse alimento próprio, por viverem à expensa do outro, pagando o outro com dízimos e oferta, para que os mantenham, pois eles têm preguiça de examinar as Escrituras Sagradas, ou não creem no Espírito Santo. Eles não creem que o Espírito Santo vai iluminá-los. Talvez nem tenham conhecimento do Espírito Santo. Talvez nem saibam para que serve o Espírito Santo. Não conhecem a missão do Espírito Santo. Os buchudinhos não conhecem. Resultados são as virgens que não têm óleo. Resultados não entrarão no reino de Deus. Vão passar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos numa igreja, esquentando o banco, comendo o pão do outro, o pão amassado pelo outro, a papinha do outro, e pagando para receber esse pão, porque tudo é pago, nada é de graça. Você paga com dízimo, você paga com oferta, para manter essa instituição, para você viver regaladamente, sem se preocupar com a leitura das Escrituras Sagradas, nem com o seu estudo, sem preocupar que existe Espírito Santo. Para que afinal você quer o Espírito Santo? Você não precisa dele. Você tem seu pastor, seu sacerdote, seu mentor, que guia você nos caminhos da religião, da tradição, da denominação. Para que você precisa do Espírito Santo? Com sua atitude, seu buchudinho religioso, você está negando o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, não deixando o Espírito Santo guiá-lo em sua vida. Mas tem uma palavra. Se ninguém nunca lhe falou, buchudinho religioso, eu vou lhe dizer, querido, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Vou repetir, talvez você não ouviu direito. Os filhos de Deus, note bem, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. É aí que você não está se encaixando. Você está sendo dirigido por sua religião, por sua tradição, por sua denominação. Você não conhece o Espírito Santo. Você é uma virgem louca, uma virgem doida. Não tem óleo. Você tem luz, você é iluminado, você fala de Deus. Parece que você conhece tudo. Mas aquele conhecimento não é conhecimento dado pelo Espírito Santo, mas é conhecimento que você recebe dos homens. A Escritura diz mais uma coisa: maldito o homem que confia no outro homem. Você tem que confiar no que Deus diz para você. Você tem que saber que Deus quer tratar pessoalmente com você. Você precisa saber que a salvação é algo pessoal, não é coletivo, não é denominacional, não é igrejeiro, nem tradicionalista. A salvação é individual. Se você não for dirigido pelo Espírito de Deus, buchudinho religioso, que come o pão do outro, que é iluminado com a luz do outro, você não entrará no reino de Deus. Se você não vai para o reino de Deus, o que é que você está fazendo sentado nesses bancos duros aí? Está perdendo tempo. Vã sua fé. É a fé vã. No final da carreira, você vai ver os outros indo na direção dos portais da eternidade, com a luz dele. Você vai pedir, me dá da sua luz. Eles vão dizer, eu não posso dar. Ela está dentro do meu coração. Eu tive contato com o Espírito Santo. Eu conheci a amizade com o Espírito Santo. Eu conheci a intimidade com o Espírito Santo. Ele está dentro de mim. Esse fogo é do Espírito Santo. Esse fogo não é meu. Eu sou iluminado pelo Espírito Santo. Eu convivi a minha vida toda com o Espírito Santo. Agora ele me guia.
Ele me dá luz para entrar nos portais da eternidade. Eu não posso dar essa luz para você. E você, doido? Onde é que eu vou comprar? Onde é que eu vou buscar essa luz? Vai nos comércios. Volta para o mundo. Vai lá no mundo encontrar essa luz. E você, bobinho, vai tentar comprar a luz do mundo. E você compra e ainda tenta chegar nos portais da eternidade, bate na porta da eternidade. E insiste, incomoda o céu. E o céu diz, o que você quer aqui? Eu nunca vi vocês, nunca conheci. E agora? Qual é o seu destino? Hã? Qual é o seu destino? Buchudinho religioso, que comeu o pão do outro, que pagou para receber o pão do outro, pagou dízimo e oferta. Não tem luz própria. Não tem a chama do Espírito Santo ardendo no seu coração. Você tem doutrinas, dogmas, ensinamento de homens, igrejismos, denominacionalismo, tradicionalismo, seu coração está cheio disso. Você é capaz de dar sua vida pela sua religião. Mas Espírito Santo não é religião. É você ser dirigido por Deus, que traz Jesus Cristo a todo o coração. O Espírito Santo é Jesus amplificado. É o fogo de Deus acendido em nosso coração. Ele é que nos guia em toda a verdade. O quê? Verdade? Quem nos guia em toda a verdade é o Espírito Santo. Não é o seu mentor, o seu pastor, o seu sacerdote. É o Espírito Santo. Você não viu isso na Escritura? Buchudinho religioso. Você não viu que é o Espírito Santo que nos dirige em toda a verdade? Vai ter com a Escritura, preguiçoso. Aí você não precisa pagar dízimo e oferta para aquele outro ficar milionário. Você não precisa. Você já tem contato com Deus. Você tem o Espírito Santo que te ilumina. Você quer mais o quê? Por que você precisa da luz do outro se você tem o Espírito Santo que foi dado para guiar você em toda a verdade? Que necessidade você tem de outro homem? Esse é o papel do Espírito Santo, que nós temos que aproveitar aqui na Terra. Os anjos não têm esse privilégio de ter a revelação do Espírito Santo. Nós temos. Mas isso vem quando nós lemos as Escrituras ou quando ouvimos das Escrituras. Pois ali está o mapa de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Que crê em Jesus Cristo, pois Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Ele falou, eu sou o caminho. Você só vai ao Pai por mim. Você só pode pedir através de mim. E a causa disso, ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Fez a paz com Deus. Por isso que ele falou, a minha paz eu te dou. É uma boa nova, né? Esse é o recado para os preguiçosos religiosos, os igrejeiros, denominacionalistas, os tradicionalistas. Tenha a coragem de ter luz própria. Tenha a coragem de colocar o Espírito Santo no seu devido lugar, como seu mestre e o seu instrutor. É uma boa nova, né?